Irmãos, vamos abrir em Gênesis, capítulo de número 19. Nós continuaremos a nossa série de pregações em Gênesis. Nós olharemos especificamente retornaremos especificamente os nossos olhos para Ló. Ele é alguém que, vez em quando, na vida de Abraão, ele reaparece, né? Ele é aquele sobrinho que Abraão não deveria ter levado com ele. Depois ele é aquele que Abraão precisa libertá-lo do cativeiro, porque ele havia sido aprisionado, seus bens, suas posses haviam sido roubadas. No domingo passado nós fizemos menção a ele dentro da questão da hospitalidade, que foi a mesma, mostrando que era costume daqueles dias receber daquela forma como Abraão recebeu. E hoje nós olharemos especificamente para Ló e também, novamente, nós olharemos para Sodoma, uma cidade também que em Gênesis já foi mencionada pelo menos 2 vezes. Convido então aqueles que acharam a ficarmos de pé. Nós leremos do verso de número 1 ao verso de número 29. Gênesis capítulo 19, do verso de número 1 ao verso de número 29, diz assim a palavra do Senhor: Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram na casa dele, e deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam as portas, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens da cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena.
Permita-me que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a mim, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoá, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoá. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graças, bendizemos o teu nome, pelo privilégio que temos de ler a tua palavra e sermos por ela ensinados, Pai. Te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito, Divino Mestre, aclare as nossas mentes, traga entendimento ao nosso coração, para que possamos não apenas entender a tua palavra no momento que lemos, mas o teu Santo Espírito fale aos nossos corações através dela, para que delas tiremos ensinamentos, para que por meio dela sejamos capacitados para viver em piedade, para viver em santidade, Senhor, sempre vigilantes, Pai, porque a tua palavra nos chama a vivermos assim. Ensina-nos, Senhor, mais uma vez, é a nossa oração, é o nosso pedido, e este o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, essa noite eu gostaria de meditar na temática piedade, santidade e vigilância, porque essas três palavras, elas estão contidas no texto que nós acabamos de ler e na aplicação que esse texto é feito no Novo Testamento. Essa manhã nós meditamos na passagem quando Lucas, tratando a respeito desse texto, ele usa não somente o exemplo do que aconteceu com Ló e sua família, mas também usará o exemplo daquilo que aconteceu com Noé, para mostrar que esses dois acontecimentos, o juízo de Deus derramando-se sobre a terra, é um prelúdio daquilo que acontecerá no último dia, quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, retornar para buscar a sua igreja. E ele mostra justamente como será algo inesperado. As pessoas estarão vivendo seus dias normalmente, quando o Senhor trará então juízo sobre a terra. Lucas, registrando as palavras de Jesus, entende que é importante que isso seja registrado, simplesmente pelo fato de que é uma resposta de Jesus aos fariseus a respeito do reino de Deus. Ele diz quando o reino enfim seria consumado na volta de Jesus. No domingo passado, olhando para o texto anterior a este que nós lemos, especificamente o capítulo de número 18 até o verso de número 15, nós não lemos o capítulo todo, porque a partir do verso 16, Deus já passa a tratar, por meio da vida de Moisés, do escrito de Moisés, sobre Sodoma e Gomorra. Nós vimos então que Deus, ele havia chegado então até a presença de Abraão e de Sara, que o próprio Deus, por meio do anjo do Senhor, que é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, ele aparece então e anuncia que a grande espera, a espera de décadas, havia se encerrado. Sara conceberia ao filho da promessa, que era Isaque, e esse filho então, depois de um ano, ele já estaria nos seus braços. Vimos a partir desse texto e fomos ensinados a partir desse texto que nós deveríamos confiar nas promessas do Senhor, que nós deveríamos confiar naquilo que a sua palavra diz, naquilo que ela nos promete, especialmente a respeito de Cristo e da volta de Cristo. Fomos também ensinados a partir do capítulo de número 18 a nos alegrar no Senhor, a nos alegrar na sua vontade, mesmo diante das dificuldades. Vimos que Sara passou por tantas dificuldades e tantas provações, que ela chega ao ponto de rir de si mesma, de zombar de si mesma, porque a sua sorte não lhe era favorável.
Mas vimos que nisso Deus estava tratando o coração da sua serva, e que Deus usa dessas situações para tratar os nossos corações. Então, independente de entendermos se temos pelo que temos passado ou não, se entendemos qual é a vontade de Deus ou não, o texto ele nos deixa muito claro que nós devemos nos alegrar no Senhor. Não é à toa que Isaac quer dizer justamente isso: riso, risada. É a risada que Deus converte tanto nos lábios de Abraão como nos lábios de Sara, uma vez que antes eles riam de si mesmos, agora eles riem no Senhor, diante da promessa que foi cumprida. Por fim, queridos, nós fomos chamados a lembrar que essa promessa que aqui é feita, e nós veremos claramente que Lucas fará novamente essa ponte, esse paralelo, essa promessa, ela aponta para Cristo, e Paulo em Gálatas capítulo 3 deixa muito claro que Cristo é o descendente, e diante disso então, nós fomos chamados a lembrar, a esperar na verdadeira promessa, que não se baseia em riquezas nessa terra, não se baseia em recompensas terrenas, mas na vida eterna em Jesus Cristo. Essa noite, então, queridos, permita-me voltar a nossa atenção, a nossa, de toda a igreja, para o texto que temos. É fundamental, todas as vezes nós temos aprendido isso, é fundamental ao olharmos para um texto de Gênesis, fazermos a seguinte pergunta: o que é que Deus quer nos ensinar através da vida de Moisés? Ou o que Deus quer ensinar ao seu povo através da vida de Moisés? Moisés escreve Gênesis para que o povo do deserto, o povo da aliança, e nós também como igreja do Senhor, sendo o povo dessa aliança, esse texto é escrito para que ensine algumas coisas àquele povo. Nós vimos que o relato da criação é para ensinar que Deus é o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Não foram os deuses do Egito que criaram todas as coisas, o Senhor criou todas as coisas. Ele registra, por exemplo, a queda, para que eles entendam que todos nós caímos em pecado, e por que caímos em pecado e como caímos em pecado. Quando ele registra então o proto-evangelho, ou seja, o primeiro vestígio do evangelho, que é Gênesis 3,15, dizendo: em ti serão, dizendo que por meio do descendente da mulher viria a salvação para a humanidade, porque o descendente da mulher, a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. O texto nos aponta claramente para Cristo, sendo este o primeiro título que Cristo recebe, a semente da mulher, ou como o Novo Testamento chama, o Filho do Homem. Nós temos caminhado em Gênesis e nós temos olhado de como Deus graciosamente conduz o seu povo, e de como ele aponta em todo o tempo para Cristo. Foi assim no dilúvio com Noé, é assim também no texto que nós estamos lendo. Então a pergunta que precisa ser feita é: qual é o intuito de Moisés ao registrar esse texto? Qual o intuito de Moisés? O que é que ele quer ensinar ao povo, e consequentemente o que também precisa ser ensinado a todos nós olhando para esse texto? Percebam, queridos, que no relato que nós lemos, ele trará, por exemplo, na segunda parte, a parte que nós não lemos do capítulo 19, a partir do verso de número 30, e eu peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, nós iremos olhar vários textos essa noite. O versículo de número 30, ele contará a origem dos moabitas e dos amonitas. Ele falará do pecado cometido pelas filhas de Ló, uma vez que os seus futuros maridos, que eram maridos já por meio de contrato, mas ainda não havia sido consumado o casamento. É importante nós percebermos que o texto enfatiza isso: eles são genros de Ló, mas eles ainda não casaram com as filhas de Ló. Isso fica muito evidente quando ele entrega as suas filhas em um ato de desespero. Ele entrega as suas filhas e ressalta: elas ainda são virgens, ou seja, elas ainda não foram desposadas, elas ainda não casaram. Percebam que após o desfecho da história, da condenação que Deus traz sobre as cidades por causa do pecado, elas duas usam de uma artimanha pecaminosa para garantir a descendência, dizendo elas que não havia homens que conheciam seus costumes, que poderiam perpetuar a sua semente. A mais velha embebeda do seu pai, embebeda Ló, ela engravida do seu pai, e a mais nova faz a mesma coisa, sendo a mais velha aquela que é a ascendente, dos moabitas, e a mais nova dos amonitas. Percebam que Moisés ele está primeiramente ensinando a origem
para o povo de Deus. Ele está ensinando a origem dos moradores da terra, ele está ensinando a origem daqueles que estão na terra, ele está mostrando que aqueles povos, eles não deveriam fazer aliança com aqueles povos, eles não deveriam se misturar com aqueles povos, uma vez que todos eles eram fruto da desobediência contra Deus. Não apenas os moabitas e os amonitas pelo pecado das filhas de Ló, mas se nós retornarmos um pouco na palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 10, Gênesis capítulo de número 10, é um texto que nós já vimos, e quando nós olhamos para esse texto, eu avisei os irmãos, daqui a alguns domingos nós retornaremos para esse texto, daqui a alguns domingos nós olharemos novamente para esse texto, justamente porque esse texto trata não somente de Sodoma, mas também dos povos que habitariam em Sodoma. Percebam, queridos, que da descendência de Cã, o filho que foi amaldiçoado por Noé, porque havia exposto a nudez do pai, nós vemos aí no capítulo de número 10, verso 6 ao verso de número 20, a sua genealogia sendo apresentada. O verso 6 continua dizendo, os filhos de Cã, e aí ele vai listar a descendência de Cã, até que chega aí no verso de número 20, diz, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E enquanto ele apresenta, então eu chamo a atenção dos irmãos para o verso de número 11, quando fala de Nimrod aí, e diz que ele começou a ser poderoso na terra. O texto ele caminha dizendo que ele era um poderoso caçador diante do Senhor, verso 9. O verso de número 10 diz que o seu reino inicialmente foi Babel, e nós já meditamos no episódio da Torre de Babel. Depois nós vemos então que daquela terra ele saiu para a Síria e ele edificou uma cidade muito conhecida para os judeus chamada Nínive. Era a cidade refúgio, era a cidade onde nasceram e moravam os filisteus, inimigos históricos de Israel. É a cidade também onde Jonas precisa pregar o evangelho, porque essa cidade ela está atolada em pecados. Essa cidade ela é originada pela essa incursão de Nimrod. Não apenas isso, nós vemos também, continuando o texto, que por meio da sua descendência, nós temos aí o verso de número 16, os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os herveus, os arqueus, os sineus. E aí esses povos são povos que quando nós olhamos lá nas escrituras, nós veremos que eram povos que Gênesis 15 diz que estariam na terra, e Êxodo 3 confirmam que esses povos estavam na terra e eram inimigos também de Israel. Chama a atenção dos irmãos, especialmente para os jebuseus, que eram os habitantes de uma cidade um pouco conhecida de todos nós, chamada Jerusalém. É desses povos que a tribo de Judá precisa tomar a chamada Cidade Santa, lá em Juízes, capítulo de número 1. Olhando ainda para o versículo de número 19, nós veremos então que dentre essas terras, ou dentre os locais que Nimrod ele vai ampliando então o seu domínio por meio dos cananeus, nós veremos então que há também Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, e aqui falta justamente Zoar, que nós iremos ver mais um pouco à frente. Essas 4 cidades, elas são destruídas. Não é somente Sodoma e Gomorra que é destruída, essas 2 cidades também são destruídas. No capítulo de número 11, ainda olhando para esse contexto, esse início, o verso de número 1 ao verso de número 9, então nós veremos o pecado de Nimrod, o pecado da sua descendência, de como eles afrontam a Deus, de como eles se levantam contra o Senhor, de como eles blasfemam, de como eles são desobedientes, deixando claro, muito claro, o pecado que eles tinham, a ponto que Deus traz então confusão às línguas. Percebam que no verso de número 1, Moisés ele abre o texto dizendo que na terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, deixando muito claro para os judeus, não apenas a origem desses povos, mas que a confusão de línguas ou a diversidade idiomática, ela ocorreu ou ela aconteceu por causa do pecado, a afronta que foi feita contra Deus.
Olhando um pouco mais, queridos, à frente, nós veremos então, ainda no texto, no desenrolar do texto, que Moisés ele tem a preocupação de falar da origem de vários povos, ele tem a preocupação de falar sobre a origem de terras, de cidades, ele tem a preocupação de falar sobre o que Deus havia feito no meio do povo e de como Deus punia severamente o pecado. Eles já tinham ouvido a história de Noé, de como Deus trouxe castigo à terra por causa dos pecados dele, de como ele trouxe água e de como ele inundou todo o planeta Terra. Agora o Senhor está, por meio da história de Ló, deixando muito claro de como o pecado não é tolerado pelo Senhor, de como ele traz punição por causa do pecado. Falando especificamente, queridos, do texto que nós temos essa noite, nós vemos então a alerta que Moisés fará ao povo da aliança, deixando muito claro que os povos que eles estavam indo encontrar não eram povos amistosos, não eram povos que queriam aliança, não eram povos que estavam dispostos a andar com o Senhor. Por isso a alerta é feita pelo Senhor: vocês não devem casar os seus filhos e as suas filhas com os povos dessa terra, porque eles são desobedientes a mim, eles estão em guerra contra mim, eles são dados ao pecado, eles são dados à prostituição e tantos outros pecados que são listados em Gênesis. Por isso a preocupação de Moisés, desde o capítulo 10, o capítulo também de número 11, o capítulo 19, quando nós vimos aqui os moabitas e os amonitas, a preocupação que Moisés tem de deixar muito claro quem são aqueles povos e do que é que eles são capazes. Se os irmãos depois olharem com calma Êxodo capítulo 3, versos de número 8 e também o verso de número 17, os irmãos verão claramente que esses povos eles são citados. Se os irmãos lerem depois a história contida em Josué, a história contida em Juízes, vocês verão que esses povos são também citados, deixando muito claro que Moisés está preparando o povo para o canto onde eles estão chegando, para o contexto onde eles estarão inseridos, deixando bem claro que eles não deveriam se contaminar com as coisas desse mundo. Não é à toa, queridos, que o texto ele deixará muito claro, não somente aqui, mas nas Escrituras, como nós veremos essa noite, que Ló era alguém diferente na cidade onde ele estava. No texto que nós lemos especificamente o verso de número 9, quando ele então propõe uma solução, que não é uma solução muito honrada, ele oferece às suas filhas, mas diante da situação que ele está, ele entende que é a única situação que tem a acontecer. Quando ele oferece então as suas filhas em troca da proteção daqueles homens, a fala daqueles homens é a seguinte, verso de número 9 do texto que nós lemos: retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Percebam, queridos, e nós veremos nesse texto a vida de Ló, alguns pontos da vida de Ló. Percebam que aqui claramente não é a primeira situação em que Ló tem com os habitantes dessa cidade. Quando ele fala juiz em tudo, seria muito exagerado da parte dos sodomitas se eles estivessem dizendo isso por causa dessa situação. Nós veremos que Ló, de fato, em todas as coisas, ele contrapunha aquilo que era o costume daquela cidade, as práticas pecaminosas daquela cidade, ele se colocava contra em todo o tempo, de forma que ele começou a ser conhecido como o chato, como aquele que queria ser juiz de todas as coisas, a ponto de dizerem, ele é um estrangeiro, ele mora no nosso meio, ele quer ser melhor do que nós. Olhando ainda, queridos, para alguns aspectos que eu creio que são importantes desse texto, é salutar nós olharmos para a chegada dos anjos até Ló. Por que é que isso é importante? Porque no capítulo 18, na passagem que nós não lemos no domingo passado, mas que é um prelúdio daquilo que vai acontecer, nós vemos que do verso 16 ao verso 21, Deus ele anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e aqui ele não está fazendo esse anúncio a Abraão. É como se ele estivesse conversando entre a Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão dialogando a respeito disso e eles falam:
se irão ocultar ou não de Abraão o fato. Ele vai ser, o verso 18, Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele. Ele começa a conversar dentro da Trindade. O verso de número 20 diz: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Assim não é, sabê-lo-ei. Percebam que a comitiva que visita Abraão e Sara, ela vai para visitar Abraão e Sara, mas daqueles 3 homens, um deles o anjo do Senhor. Há 2 homens que são os anjos também do Senhor, mas não o anjo do Senhor, que é Cristo no Antigo Testamento. Então esses 2 homens, eles têm uma missão muito particular. Eles verão com os próprios olhos se o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra procede. Talvez alguns digam: mas Deus, conhecendo todas as coisas, era necessário que ele tivesse ainda testemunho daquilo que estava acontecendo. Deus, sendo conhecedor dos corações, e ele que sonda corações, nós vimos que ele sondará, que ele sondou o coração de Sara. Ele sondando corações, havia necessidade de uma comitiva estar indo até Sodoma e Gomorra para testificar a respeito dos pecados daquela cidade. Queridos, que nós veremos aqui é Deus mostrando claramente ao povo que ele tem provas a respeito do pecado. Os anjos vão para lá somente para testificar publicamente, para que não houvesse nenhuma conversa nesse sentido, para não que se contasse uma história depois dizendo que foi o que o Senhor castigou aquela cidade injustamente. Ele envia 2 homens lá para tirar a prova disso. E quando aqueles 2 homens, então, no verso 22, eles vão então para Sodoma, Abraão, ele permaneceu então na presença do Senhor. E aí nós cremos, essa presença do Senhor é o anjo do Senhor juntamente com ele, tratando com Abraão. E ele faz então uma pergunta ao Senhor: por acaso o Senhor destruirá o justo com o ímpio? Por acaso o Senhor não irá separar o joio do trigo? Essa é a pergunta de Abraão. E por meio de algumas proposições que ele fará a respeito da cidade: e se tivesse 50 justos na cidade? E ele começa, e se tivesse 45? Ele começa a fazer questionamentos ao Senhor. O Senhor diz: certamente eu salvaria. Abraão percebe que é um número muito alto, porque ele vai diminuindo o número, até que ele chega ao número 10, quando o Senhor, verso 32, responde: não destruirei por amor dos 10. O problema é que em Sodoma e Gomorra não tinha sequer 10 justos. Não tinha sequer um número que o Senhor acertou com Abraão: se tiver pelo menos 10, eu pouparei a cidade. Percebam, queridos, o tamanho do pecado que nós temos aqui em Sodoma e Gomorra. Perceba o tamanho da oposição que Sodoma e Gomorra eles fazem ao Senhor. Capítulo de número 13, quando se refere a Sodoma, ele falará que era uma cidade. Abramos lá no capítulo 13. Verso de número 12 e 13: habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Verso 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Percebam, queridos, que a comitiva dos anjos que está com o Senhor, ela primeiramente ela vai trazer palavras de esperança, palavras de misericórdia. Essa comitiva ela vai ao encontro de Abraão e Sara, e ela traz palavras a respeito do filho da promessa. Mas essa mesma comitiva, boa parte dela, os 2 anjos, eles tinham uma segunda missão, que não era apenas manifestar o cuidado, a fidelidade, a misericórdia do Senhor. Eles também manifestariam a santidade e a justiça de Deus, que não compactua com o pecado. Eles então caminham até a cidade. Nós veremos o que acontece com essa cidade, nós lemos a respeito disso. Antes de nós olharmos finalmente para os pontos que são importantes nesse texto, permitam-me, queridos, fazer um paralelo que Lucas fará a respeito desse texto. Nós já lemos esse texto essa manhã.
Nós já meditamos nesse texto essa manhã, eu citei o texto no começo do sermão, é Lucas, capítulo de número 17, nós veremos do verso 26 ao verso de número 32, que Jesus, ao ser inquirido pelos fariseus a respeito da vinda do reino, ele começa a dizer então que o reino ele já está, ele está dentro dos nossos corações, ele não é um reino humano, ele não é um reino militar, um reino que viria para destruir o Império Romano, mas um reino espiritual que viria para destruir o império de Satanás, as obras de Satanás na vida daqueles que o Senhor havia separado para si, o povo da aliança. Ele vem para destruir o império das trevas. Então o texto ele nos diz que os discípulos eles teriam que estar prontos, porque surgiria alguém no lugar de Cristo que seria uma espécie de líder militar e poderia inclusive enganar os discípulos, fazendo uma menção ao homem da iniquidade que Paulo diz no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, que receberia autoridade para manifestar sinais para a operação do erro. Apocalipse capítulo 13 também falará sobre esse homem da iniquidade, uma das bestas descritas ali. Então é um homem que teria poderes, ele abre os olhos dos discípulos a respeito disso, e aí Lucas ele volta a sua atenção para o Antigo Testamento, e ao olhar para o Antigo Testamento falando a respeito daquilo que aconteceria, ele diz então, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim o Senhor fará com essa terra. Ele arrasará essa terra, ele destruirá essa terra. Percebam, queridos, que Lucas, ao fazer esse paralelo, ele diz que aquilo que acontece diante de nós nesse texto, aquilo que aconteceu anteriormente lá em Noé, não é apenas um ato de justiça de Deus, mas é um ato didático do Senhor, servindo como parâmetro, servindo como um preâmbulo daquilo que Deus fará nos últimos dias. E é interessante, queridos, que essa lembrança, principalmente a lembrança a respeito daquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, ela continua nos dias de hoje como um lembrete muito didático à igreja do Senhor. Ela é inclusive um ponto turístico. Se os irmãos tiverem um dia a oportunidade de viajar para o Mar Morto, o Mar Morto nada mais é do que o resto daquilo que sobrou de Sodoma e Gomorra. A concentração de enxofre que há no Mar Morto não é à toa. Lá há minérios que nenhum outro canto existe. Inclusive locais que alguns atribuem cura, não espiritual, física mesmo, por causa dos compostos daquela água. Mas eu aconselho que os irmãos, se entrarem no Mar Morto, não fiquem muito tempo, porque não apenas os peixes não sobrevivem, mas você poderá sofrer alguma infecção ou ter algum problema de pele devido ao grande índice de enxofre e minérios que nós temos naquele rio, naquele mar. Voltando então, queridos, a nossa atenção especificamente ao texto que nós vemos então que o Senhor destruirá Sodoma e Gomorra, mas não apenas Sodoma e Gomorra. Nós veremos que há cidades próximas, e nós já vimos essas cidades antes, e é o último texto que nós iremos recorrer antes de nós avançarmos nos pontos. Gênesis capítulo de número 13, verso de número 10. 13:10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Perceba que Zoar é aqui citado. O capítulo 14, o verso de número 2, quando nós vemos a guerra que foi feita, dos reis que se levantaram contra os reis de Sodoma e Gomorra, nós veremos então 5 cidades sendo citadas. Primeiro, no verso 2, nós temos Sodoma sendo citada. Depois nós teremos Gomorra sendo citada. Depois nós teremos Admá sendo citada. Depois nós teremos Zeboim sendo citada. Depois nós teremos Bela sendo citada. E aí Moisés faz um registro dizendo que esta é Zoar. Zoar é a terra onde Ló se encaminha depois ao pedir ao Senhor, dizendo: permita-me estar refugiado numa cidade. É a 5ª cidade daquela aliança de guerra que foi feita, onde Abraão se levanta para libertar o seu sobrinho. Essa terra então ela muda de nome, ela passa a se chamar Zoar por causa disso que acontece. Percebam, queridos, que a atenção de Moisés é para ensinar o povo mais uma vez a respeito da origem das cidades, da origem dos povos, mas há uma lição ainda mais particular que ele deseja ensinar ao povo de Deus, e é o que eu pretendo essa noite olhar
rapidamente. A primeira coisa que nós veremos no texto que chama a nossa atenção é a vida de Ló. O texto nos diz, e o Senhor nos mostra isso claramente, que no capítulo 13, verso de número 12, Ló, ele arma tenda próximo a Sodoma. No capítulo 14, no verso de número 12 também, nós veremos que ele fará então morada na cidade. Mas é interessante que mesmo morando na cidade, ele não tem os costumes da cidade. Percebam que ele mantém os costumes do seu povo, tanto é que se você olhar o capítulo de número 18, verso 2 a verso 8, e o capítulo 19, verso de 1 a verso 3, e nós já falamos disso no domingo passado, nós veremos que o costume da hospitalidade era o mesmo, tanto em Abraão como em Ló, os dois receberam da mesma forma. E inclusive ele é tão cuidadoso com seus hóspedes que ele insiste no versículo de número 3 para que eles não ficassem na praça. O texto diz que ele instou muito com aqueles homens. Por que ele estava preocupado com o bem-estar daqueles homens? Porque ele sabia o que aconteceria se eles dormissem na praça. E o texto nos diz que ele está preocupado com isso. E o texto nos diz que eles precisam entrar dentro da casa, e eles entram dentro da casa e não passa muito tempo. Os homens daquelas cidades, independente da idade que poderiam ter, velhos, jovens, eles cercaram a casa, porque eles queriam abusar daqueles que estavam dentro da casa. Percebam, queridos, que Ló, ele é alguém diferente da cidade onde ele está. Ele é diferente dos habitantes de Sodoma. Ele não compactou com os pecados daqueles homens, tanto que eles perguntam: você quer ser juiz de tudo sobre as nossas vidas? Em virtude do tempo que está bem avançado, permita-me apenas citar os textos. Nós veremos no verso de número 13 do capítulo 13, nós já lemos que aqueles homens eram homens pecadores, cheios de pecados, pecavam bastante. O capítulo de número 18, verso de número 20 e 21, nós já olhamos também, diz que o clamor da cidade subiu até o Senhor, devido aos grandes pecados que aqueles homens tinham. Se olharmos para 2 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 7, verso de número 8, e eu preciso ir para esse texto, porque alguns apontamentos nesse texto eles são feitos. 2 Pedro, capítulo de número 2, versos 7 e 8, diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Percebam, queridos, que aquilo atribulava o coração de Ló. Ló estava vivendo no meio deles, mas aquilo atacava profundamente os seus ouvidos, o seu coração. Capítulo de número 19, versos 7 e 8, não precisa explicar muito um dos pecados que esses homens tinham. Eles eram homens extremamente pecadores. Mas o que nós veremos, queridos, é que por causa do procedimento de Ló, um homem considerado justo pelo Senhor, e por causa do diálogo que Abraão tem com o Senhor, ele decide então poupar a família de Ló. Ele decide poupar as filhas de Ló, a sua esposa, os seus genros. Não apenas Deus poupa misericordiosamente a sua família, Deus lhe dá uma cidade refúgio para que ele habite, como vemos em Zoar. Percebam, queridos, que Deus está tratando com graça e misericórdia com a família de Ló, da mesma forma que Deus tratou com graça e misericórdia com a família de Noé, que mesmo vivendo em meio a pecado, eles não se misturaram, eles não praticaram obras pecaminosas. Falando dos habitantes dessa terra, queridos, um segundo público que nós temos nesse texto, um segundo grupo de pessoas que nós temos nesse texto são os sodomitas. Capítulo 13, verso 13 já falou sobre eles. Ezequiel, capítulo 16, verso 49, dirá que no meio deles havia orgulho, no meio deles havia luxúria, no meio deles havia qualquer descaso com os necessitados e os pobres, daqueles que precisavam. Fora isso, queridos, Judas, o versículo de número 7, versículo apenas porque não há capítulos em Judas, nós veremos que Judas, falando sobre eles, dizia que havia muita prostituição no meio deles. E o próprio texto que nós lemos essa noite, o capítulo 19, verso 5, fala
do homossexualismo que havia naqueles dias, de como eles haviam, à luz de Romanos capítulo 1, pervertido as suas relações naturais. Nós vemos que Deus os entregou às suas próprias paixões, de forma que eles perverteram as suas relações naturais, homem deitando com homens e mulheres deitando com mulheres. Não precisamos falar muito a respeito de tudo aquilo que eles fizeram como pecado, a Escritura depõe contra eles. Mas antes, queridos, permita-me apenas fazer um esclarecimento, e eu tentarei ser o mais sutil e suave possível, porque temos crianças no recinto. Ao olharmos para o verbo abusar aqui no texto, e tentarmos dar a essa palavra um significado diferente, de uma conotação de homem com homem, é forçar o texto. Alguns, quando a Bíblia politicamente correta nos Estados Unidos foi lançada, onde não se dá ênfase a alguns pecados, especialmente esse, porque inclusive no nosso país uma lei quase passa tratando sobre esse tema, para que não se falasse mais nos púlpitos a respeito disso. Na Bíblia politicamente correta nos Estados Unidos, eles vão dizer que o abusar aqui é agredir fisicamente. O problema, queridos, é que essa palavra, ela se repete nas Escrituras. Dependendo do contexto, ela tem uma aplicação diferente. Mas antes de olhar pelo menos 10 textos que trazem essa palavra, permita-me citar apenas um, para que os irmãos entendam do que é que essa palavra ela trata. Gênesis capítulo 4, verso 1 diz: então Adão coabitou com Eva, sua esposa. A palavra usada aqui no hebraico é a mesma palavra usada para coabitar. No Novo Testamento é a palavra usada para conhecer. José não conheceu Maria até que essa deu à luz a Jesus. Queridos, a palavra ela trata especificamente daquilo que de fato o texto nos deixa bem claro que eles queriam fazer. Eles queriam abusar daqueles homens. Eram homens tão reprováveis nas suas obras que Deus destrói a sua cidade. Deus destrói Gomorra, Deus destrói Admar, Deus destrói Zeboim por causa das obras daqueles homens, e destruiria também Zoar, se não fosse a promessa que ele havia feito para Ló. Um povo tão pecador que até hoje, quando nós falamos de pecado, é um sinônimo que é usado. Não há, queridos, muito o que dizer a respeito desses homens, ou o que falar a respeito deles, porque o texto deixa muito claro de como eles pecaram contra Deus. Tanto que a palavra diz que os seus pecados subiram ao Senhor, e o Senhor então mandou anjos para que tirassem prova se de fato era daquela maneira, e que destruísse a cidade, e a cidade foi destruída. Mas há, queridos, um terceiro e último público dessa noite, antes de rapidamente aplicarmos algumas lições, que é justamente a mulher e os genros de Ló. O texto nos diz que Ló então chega aos seus genros e dizem: Deus vai destruir a cidade, Deus vai exterminar todos os habitantes dessa cidade, mas foi dado a nós por misericórdia a possibilidade de irmos embora. Vamos embora. O texto diz que eles achavam que Ló estava gracejando, estava brincando com eles. E eles não ficam na comitiva que deixa a cidade. Se olharmos para a mulher de Ló, o texto nos diz então que eles já estão a salvo fora da cidade. Mas ela resolve então olhar para trás. Isso se torna inclusive cantigas infantis. Ela se deu mal, a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. E alguns, ao olharem para esse texto, dizem porque ela simplesmente desobedeceu ao Senhor. Alguns acham que ela olhou para ver aquilo que estava acontecendo, aquela imagem de destruição. O texto de Lucas, que eu fiz questão de fazer o paralelo, e propositalmente foi feito esse paralelo, diz que o seu coração estava naquela cidade, e ela amava aquela cidade, e ela amava as coisas daquela cidade. Eu não me refiro ao pecado, eu me refiro ao sentimento que muitas vezes nós temos em relação a objetos, o sentimento que muitas vezes nós temos em relação a propriedades, o sentimento que muitas vezes nós temos com qualquer coisa dessa terra, que ao invés de servir de instrumento para a glória de Deus, se torna um ídolo nas nossas vidas. Muitas vezes, ao
ao invés de olharmos para as coisas do alto, os nossos corações estão presos nas coisas dessa terra. Não é à toa que Lucas, ao falar desse texto, ele diz: aquele que estiver no eirado, não vá na sua casa pegar as suas coisas, fuja para os montes. Justamente tratando sobre a vinda de Jesus, que nós não devemos ter apego às coisas dessa terra, e era exatamente isso que ela tinha, e por ter apego às coisas dessa terra, ela é castigada pelo Senhor, e ela serve como exemplo para o povo do deserto, de que eles não deveriam ter apego às coisas dessa terra. Caminhando então, queridos, para a conclusão, eu pergunto a todos que estão aqui essa noite: que lições então nós podemos tirar desse texto? Permita-me em alguns minutos apresentá-las rapidamente, olhando para a vida de Ló, para a misericórdia de Deus com a vida de Ló e as suas filhas, olhando para os pecados dos sodomitas, de como eles pecaram contra Deus, de como eles foram contra a santidade de Deus, e também da incredulidade, da falta de confiança dos genros de Ló e da sua esposa. Permita-me pontuar algumas coisas. A primeira delas, queridos, nós precisamos viver piedosamente, independente do contexto da cultura que vivemos. Muitas coisas têm entrado dentro das nossas casas, muitos ensinos contrários às Escrituras têm entrado em nossas casas, e nós temos ficado calados diante disso. O contexto tem alterado as nossas relações familiares, o contexto tem alterado princípios bíblicos dentro das nossas casas, de forma que muitas vezes nós vivemos igual, nós vivemos semelhantemente ao mundo e como o mundo vive. Ao invés de transformarmos a nossa cultura com o Evangelho, a cultura tem transformado o Evangelho que tem sido pregado por algumas igrejas. Práticas que alguns anos atrás seriam impensadas na igreja do Senhor, hoje se tornaram comuns. E viver piedosamente aqui, queridos, é ter como exemplo a vida de Ló, porque o texto que nós lemos de 2 Pedro diz claramente que mesmo morando no meio daquele povo, e aquele povo sendo cheio de pecados, de práticas contrárias ao Senhor, o texto diz que aquilo incomodava os seus ouvidos, que aquilo incomodava o seu coração. Ele não suportava o local onde ele vivia. Havia uma inquietação, havia um descontentamento no coração de Ló, e o texto nos chama a vivermos de forma piedosa e termos o mesmo comportamento que Ló teve. Nós podemos estar numa cidade onde a licenciosidade e o pecado é visto de forma natural, mas nós não devemos ser contaminados com essas coisas. Nós vivemos num país onde algumas coisas contrárias ao Senhor são totalmente aceitas, mas nós devemos nos levantar e dizer que isso é errado diante das Escrituras. Viver piedosamente, queridos, é como a conclusão dos moradores de Sodoma a respeito de Jó. Sendo ele estrangeiro, ele quer ser juiz sobre as nossas vidas em todos os assuntos. Isso é ser igreja do Senhor. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos em terra estranha, e nós precisamos ser o padrão dos fiéis e dos infiéis. Nós precisamos viver de forma digna o Evangelho, de forma piedosa o Evangelho, para que as pessoas olhem para nós e vejam algo de diferente. Sabe por que os cristãos eram presos na igreja primitiva, no primeiro século, no segundo século? Sabe por que eles eram presos e eles eram mortos? Não era simplesmente porque eles pregavam o Evangelho de Cristo. Para o romano isso não fazia diferença alguma. O romano não estava preocupado com que Deus eles estavam seguindo. Os romanos tinham muitos deuses. Eles eram tão coniventes com a adoração a vários deuses, que num dos templos deles, em Atenas, eles tinham um local para o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, Paulo diz que é o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus que nós cremos. Mas para um romano isso não fazia diferença, ali era qualquer Deus que eles não conheciam. Os cristãos eles eram perseguidos, os cristãos eles eram mortos, porque os romanos se sentiam profundamente agredidos, profundamente ofendidos, porque os cristãos não concordavam com práticas de pecado. Porque o cristão ele queria ser melhor do que todo mundo.
porque o cristão ele queria ser o santarrão, porque o cristão não aceitava suborno que os romanos aceitavam, porque o cristão não se envolvia em prostituição como os romanos faziam, porque o cristão não adorava outros deuses como os romanos adoravam, porque o cristão ele queria ser o povo mais santo da terra. Por isso eles eram perseguidos e eles eram mortos. A minha preocupação, irmãos, é que grande parte dos crentes que nós temos hoje em dia, se eles vivessem na época da igreja primitiva, eles nunca seriam perseguidos, porque eles não são crentes suficientes para isso. A primeira lição do texto é que nós precisamos viver piedosamente, independente do contexto onde estamos, dos pecados da cultura onde estamos inseridos. A segunda coisa, o texto nos manda crescer em santidade, pois Deus não tolera pecados e não os deixa impunes, é preciso abandoná-los. É praticamente a mesma coisa, uma vida piedosa de santidade. O desafio desse texto e a aplicação é que nós devemos crescer em santificação. Nós devemos crescer em santidade de forma que os pecados que nós temos, eles precisam ser abandonados, ou como nós aprendemos alguns domingos atrás, eles precisam ser diagnosticados, nós precisamos chamá-los pelo nome, nós precisamos repudiá-los, ter vergonha deles e abandoná-los completamente. Queridos irmãos, nós não choramos mais por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados não causam mais nenhuma inquietação na nossa alma. O que dirá os pecados daqueles que estão ao nosso redor? Entenda, a palavra ela nos dá a plena segurança que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Por isso essa mensagem ela não nos desanima, nem nos deixa sem perspectiva, porque ao mesmo tempo que entendemos que somos pecadores, a palavra nos diz que Deus providenciou o conserto por causa de Jesus. Mas é necessário essa noite que nós olhemos atentamente para os nossos pecados e cheguemos à triste conclusão que alguns dos pecados que nós temos são pecados de estimação, são pecados queridos que nós temos levado durante toda a vida, mas eles precisam urgentemente serem abandonados. Eles desagradam a Deus. Deus ele não compactua com pecado nem com pecadores. Os pecados desses homens recorrentes e continuados, eles causaram inquietação ao Senhor, e Deus trouxe juízo sobre essa cidade. Nós precisamos, queridos, lutar contra nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, e dizer: eu infelizmente ainda irei pecar, mas lutarei para que eu peque cada vez menos. A palavra nos deixa certo isso. Nós ainda iremos pecar, infelizmente, mas não pode haver no nosso coração alegria pelo pecado, não pode haver no nosso coração satisfação com o pecado, não pode haver no nosso coração entretenimento com o pecado, não pode haver no nosso coração um sentimento de um amigo gentil e querido que nós levamos por toda a vida. Pecado é pecado, eles precisam ser abandonados urgentemente. Por fim, queridos, a última aplicação desse texto, a partir daquilo que nós vimos essa noite, que eu gostaria de fazer aos irmãos, é que nós precisamos estar vigilantes, pois o juízo do Senhor virá sobre a terra, assim como veio nos dias de Noé, assim como veio nos dias de Ló, e nós não podemos ser pegos de surpresa. Esse é o ensino de Lucas, capítulo 17, que nós meditamos essa manhã. Nós precisamos estar vigilantes, precisamos ser como as noivas que eram prudentes. Nós precisamos ser como o bom trabalhador que espera pela volta do seu Senhor. Enquanto ele não volta, ele multiplica os seus talentos. Jesus constantemente trata sobre vigilância. Nós já meditamos nas parábolas de Jesus, nós já vimos que era muito recorrente. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos estar sempre alertas, porque há um momento que nós não sabemos qual o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E a igreja então precisa estar alerta diante dos juízos do Senhor. Eu concluo então, irmãos, lembrando as 3 palavras-chave desse texto que estão no tema desse texto: piedade, santidade e vigilância. Porque é isso que esse texto nos desafia, é para isso que esse texto nos chama.
Que o bom e o eterno Deus, queridos, Ele não apenas se apiede de nós no sentido de que somos salvos por meio de Cristo, mas que Ele nos ajude por meio do Seu Santo Espírito e através da Sua palavra, Ele nos capacite a vivermos piedosamente. Que Ele nos ajude a desenvolver a nossa salvação com tremor e tremor, sabendo que é Ele que opera em nós o querer e o realizar. Que Ele nos ajude a crescer em santidade. E acima de tudo, que a sua igreja esteja sempre vigilante, jamais baixe a guarda, sabendo e esperando pelo grande dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, para reinar com ela eternamente. Que o desejo dos nossos corações não seja agradar esse mundo, que o desejo do nosso coração não seja viver conforme as coisas desse mundo, mas seja agradar o Senhor, viver a sua vontade e ser um agente transformador da cultura onde nós estamos. Que verdadeiramente, amados, sejamos sal e luz, que verdadeiramente causemos transformação, ou sejamos instrumentos de transformação em meio a uma geração que vivemos tão cheia de pecados, uma geração que vivemos de uma profunda corrupção moral, de uma geração onde a igreja cada vez mais e mais urgentemente é chamada para ser luzeiro, reflexo de Cristo. Que o bom Deus nos ajude, queridos, nesse sentido.